Bom, vamos falar um pouquinho então do gráfico V por T. Algumas propriedades dele que vão ser importantes para a gente entender o que está por vir, tá? Então vamos pegar, por exemplo, o gráfico V por T no movimento uniforme. Então vamos pensar primeiro no movimento uniforme. O que era o movimento uniforme mesmo? Movimento uniforme. Então, movimento uniforme, eu tenho a velocidade constante, né? A velocidade não muda. Isso significa que a aceleração é zero, né? Se a velocidade não muda, não tem aceleração. E aí, se eu quero é, desenhar esse gráfico, se eu estou num, num movimento que a velocidade é constante, esse gráfico ele é simples de ser desenhado, né? Se eu estou pensando em velocidade por tempo, e a velocidade não muda nunca, então esse gráfico é uma linha horizontal. Né? Então eu estou imaginando aqui que esse móvel tem uma velocidade v e ele está andando, né, de zero até um momento que eu vou colocar aqui, um momento t, ok? Então esse gráfico ele fica desse jeito, né? Uma reta horizontal que não varia no eixo y, né? É sempre constante no eixo y, que é o eixo da velocidade. Bom, a gente sabe que calcular a velocidade no movimento uniforme é muito simples. Basta eu fazer a divisão do espaço, né, da variação do espaço, pela variação do tempo. Certo? Delta S por delta T. Partindo dessa mesma equação, se eu quiser, por exemplo, calcular o deslocamento, delta S, basta eu fazer a multiplicação de V por delta T. Né? Então funciona, né? Só mudei aqui, rearranjei a equação. Isso funciona também. Tá? Então vamos pensar aqui agora. Se eu quiser, a partir do gráfico, determinar o deslocamento, eu vou pensar na mesma coisa, pegar o V e fazer vezes o ΔT. Então, se eu pensar aqui no ΔS como V vezes ΔT e olhar para o gráfico, olha que interessante que a gente tem aqui no gráfico. O V é esse tamanho aqui, não é? Ó? É esse tamanho aqui, ó. Essa altura aqui, ó. O ΔT é a variação do tempo, então ele vai do zero até o t. É isso aqui, esse tamanho aqui. Né? Quando eu faço v vezes ΔT, o que eu estou fazendo, na verdade, é determinando a área desse retângulo aqui, dessa figura. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, ó, a área dessa figura aqui, ó, como que eu calculo a área dessa figura? Isso é um retângulo, não é? Então basta eu fazer o quê? Base vezes altura. Tudo bem? Se eu pensar nisso, ó, vou jogar aqui para baixo, tá? Então a área vai ser a base, que é o ΔT, né? Variação do tempo, de 0 até t, vezes a altura, que é v. O que é a variação do tempo vezes v? Ó, olha aqui, ó. A variação do tempo vezes v é o que eu estou chamando ali de ΔS. Então, quando eu calculo isso aqui, ou seja, quando eu estou calculando a área, eu estou achando, na verdade, algo que é equivalente, né? Um equivalente numérico. Então, ó, a área, a área, ela é numericamente igual, por isso que tem esse n aqui, ao ΔS, ao deslocamento. Ok? Aqui eu pensei no movimento uniforme. Vamos fazer o mesmo raciocínio, né? Usar essa mesma propriedade, mas agora para um movimento uniformemente variado, para o MUV. Né? A gente viu na aula anterior que o gráfico, vamos pegar um gráfico crescente, né? Aceleração positiva. Então, só para lembrar, o MUV ele tem uma aceleração que agora é diferente de zero. Isso implica que
necessariamente eu tenho variação de velocidade, ok? Então vamos pegar aqui um gráfico, V por T também, no movimento decrescente, desculpa, no movimento crescente, um movimento com aceleração positiva. Né? Então se eu pensar no movimento com aceleração positiva e um móvel saindo com uma velocidade inicial diferente de zero, eu vou ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Mais ou menos isso. Tudo bem? Então ele sai aqui com velocidade V0, que não é zero, né? Ele não está partindo do zero, e ele anda durante um intervalo de tempo aqui de 0 até, vou chamar de t, certo? Então de 0 até t ele está andando aqui, é o intervalo de tempo que ele anda. Se eu aplicar a mesma propriedade, qual que é a mesma propriedade? A propriedade é a seguinte, né? A área é igual a ΔS. Né? Então se eu pegar aqui e olhar para essa área aqui, ó, essa área aqui, dessa figura, que está embaixo do gráfico, compreendida aqui entre o gráfico e o eixo horizontal e vertical, se eu determino essa área, eu necessariamente determino o quê? Eu determino o ΔS. Então a área é numericamente igual ao ΔS. Que figura que eu tenho aqui, né? Se eu pensar aqui, eu vou ter um trapézio, né? E como que eu calculo a área de um trapézio? Só colocar aqui um pouquinho para cima, né? A área do trapézio eu calculo como base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem que é base maior, quem que é base menor, quem que é a altura aqui? Então vamos lá. A base maior está aqui, ó. É esse tamanho aqui, ó. Ok? A base menor é esse tamanhozinho aqui. Se você perceber, esse trapézio ele está deitadinho, né? E a altura, deixa eu só mudar a cor aqui para a gente ver. A altura é isso aqui, ó. Essa é a altura. Tudo bem? Então, ó, base base maior, base menor e altura, tá? Então, só para a gente continuar, vamos achar esse ΔS. Vamos achar esse ΔS. Então, esse ΔS vai ser base maior, que é esse cara aqui. Então, ele está saindo de V0 e chegando numa velocidade que eu vou chamar de V, ok? Mais base menor, que é V0, vezes a altura aqui, que é o tempo, né? Ou ΔT, T ou ΔT, dividido por 2. Então eu consigo achar o meu ΔS usando essa equação. E aí o que é importante aqui, que a gente tem que lembrar, é que a gente está falando de uma propriedade, né, que é válida para qualquer gráfico de V por T, que é a propriedade de se calcular a área, né, a área sob a curva, né, sobre a reta aqui, pode ser qualquer curva, não precisa ser reta. A área sob a curva vai dar necessariamente o meu ΔS, tá? O deslocamento do móvel naquele intervalo de tempo considerado. Tá? Por que a gente fez isso? Porque na próxima aula a gente vai olhar um pouquinho para a função horária do espaço. E a gente vai partir exatamente dessa equação aqui, ó. Ok? Então vamos lá.